Oi, eu sou a Samara. E será que eu sou realmente uma artista? Quando alguém de fato se torna um artista? Uma pessoa só se torna um artista depois que viraliza nas redes sociais? Só depois que ganha muito dinheiro com as suas obras? Quando recebe reconhecimento da crítica? Depois de uma formação acadêmica na área? Só quando ela recebe um prêmio importante? Será que ser artista é tão difícil assim? Apesar de ser uma tecla que a sociedade vive batendo, ser artista não está necessariamente relacionado a um reconhecimento externo, a dominação da técnica ou uma aceitação pública. A arte não é sobre o material que eu estou usando, não é porque eu peguei uma lapiseira ou um pincel na mão, pintei um traço que se tornou uma obra de arte. A arte é sobre a forma como a gente vê o mundo e resolvemos nos expressar sobre ele. A arte não é para ser uma competição por likes. Você não tem que fazer algo só pensando se as pessoas vão ter interesse em comprar aquilo ou gostar da sua arte. Afinal de contas, quantos artistas só receberam reconhecimento depois que eles morreram? Então, afinal de contas, o que é ser um artista? Se a arte é um meio de expressão, artista então é a pessoa que tem como necessidade se expressar de uma forma que nem todos podem entender de primeira, mas o importante é que ela se entende. Existem momentos onde falar é tão difícil que você sente que não importa quantas palavras você procure no dicionário, você ainda vai ser mal compreendido. E é nesse momento que a arte se torna uma necessidade pra gente como forma de expressão. Seja dançando, cantando, compondo, pintando, desenhando, por aí vai. É engraçado porque eu sempre achei que eu só tinha me tornado uma artista quando os meus desenhos começaram a ficar visualmente corretos e agradáveis. Só que não. Na realidade, eu já era uma artista muito antes, sem nem saber. Desde bem pequena, quando eu usava a minha criatividade com a massinha, ou quando eu fazia roupa para as minhas Barbies, ou até mesmo quando eu me enrolava em lençóis e dançava as músicas de Caminho das Índias na sala para minha família ver. Na época, eu não sabia, mas tudo isso era a arte vazando aos poucos para fora de mim. Era eu usando a minha imaginação para criar e transformar o mundo que eu via e conhecia. Se ser um artista é criar, e as criações são o que movem o mundo, então por que a gente não dá valor às pessoas que movem o mundo? No livro Despertar Criativo da Fernanda e da Amanda Longoni, na página 61, elas comentam sobre os tipos de inteligência, onde a gente encontra a inteligência lógico-matemática, linguística, espacial, corporal, musical, interpessoal, intrapessoal, naturalista e existencial. E aí fica o questionamento de desde quando a inteligência criativa se tornou menos importante do que a inteligência lógica? Por que as duas não podem simplesmente andar juntas como sempre foi? Nenhuma das criações teriam sido feitas se a gente não tivesse a lógica e a criatividade andando juntas. Talvez hoje não existisse lâmpada, Wi-Fi, chuveiro elétrico que a gente tanto adora quando tá frio. Por que você dizer que você quer seguir a área artística equivale a você dizer que você quer ser ninguém na vida? A gente tá tão acostumado a ouvir, se nada der certo eu vou vender a minha arte na praia, como se fosse uma zombaria, como se a arte fosse a última opção, mas ela não precisa ser. Há pouco tempo atrás, eu acho que há cerca de um mês, eu assisti o filme Um Ano Inesquecível, mais especificamente a edição Primavera, que conta a história da protagonista Jasmine, onde ela quer seguir a área artística. No caso dela, ela quer ir para a área de desenho e pintura. E ela tem muita dificuldade em matemática na escola. Então, ela acaba enfrentando, durante todo o filme, eu não vou dar um spoiler, porque pode ser que você queira assistir, mas ela acaba enfrentando, durante o filme, tendo que ficar com essa coisa de a família dela não quer aceitar que ela quer ir para o lado da arte, mas especificamente a mãe dela. E também lidar com a escola e a mãe dela eu em cima dela pelo fato dela tirar notas ruins em matemática. E eu acho que esse filme, quando eu assisti, ele trouxe uma realidade tão grande pra mim, porque eu já tinha comentado isso no meu primeiro vídeo, mas quando eu disse que eu queria ir pra área do design, a minha família ficou tipo, ai Samara, por que você não tenta pelo menos arquitetura? É uma profissão melhor e ainda vai ter o que você gosta. E eles têm muito isso de tipo, a área artística equivale a você ser pobre, a você não ter opções de trabalho, você ter que conviver por si mesmo. E, de novo, não precisa ser assim. Afinal de contas, quando a gente está no jardim de infância, a gente pode fazer qualquer rabisco e mostrar para um adulto que para ele está a coisa mais linda, mesmo que eles nem entendam o que a gente fez. Se a gente diz que é o papai e a mamãe,
é o papai e a mamãe, e eles vão até decorar, vão pendurar, vão emoldurar e vão dizer que tá lindo. Mas aí quando a gente cresce mais um pouco, a gente começa a ir pro fundamental, eles arrancam o giz de cera, o lápis de cor da nossa mão e colocam textos e textos pra gente decorar, ao invés de simplesmente tentar achar uma maneira de colocar pra gente de uma forma dinâmica, ensinar pra gente de uma forma dinâmica. Eu lembro que quando eu estava no 5º ano, eu tinha uma certa dificuldade em decorar datas na matéria de história. Números em geral eu nunca fui muito boa. E eu tive uma professora que eu ainda lembro de você até hoje, professora Carla, você era maravilhosa. E eu lembro que a minha sala de aula tinha 3 grupos de fileira, né, de 2 fileiras. Então era tipo 2 fileiras no canto, 2 fileiras no meio, 2 fileiras aqui. E na época que a gente estava aprendendo sobre feudalismo, sobre a época da escravidão, coisas do tipo, ela dividia cada fileira para ser um reino diferente. E aí ela levava um guarda-chuva de época para poder levar, e ela envolvia toda a sala, todos os alunos que eram ali crianças de 11, 12 anos. Então ela envolvia a gente na matéria e a gente ficava super mais interessado para aprender. E eu tive muito menos dificuldade nas matérias que ela me dava naquela época, porque ela ensinava pra gente de uma forma divertida, onde para uma criança ela aprende muito mais daquele jeito do que só tentar decorar texto e depois que passar a prova ela esquecer tudo que ela aprendeu. Quando a gente trabalha com as crianças dessa forma, isso alimenta muito mais o desejo nelas de aprenderem coisas novas. E a partir do momento que a gente alimenta o conhecimento nelas, elas vão ter conhecimento suficiente para criar coisas novas, porque nem tudo foi inventado ainda. Então elas ainda têm chance de criar algo na vida delas. Sobre o que eu disse anteriormente sobre as criações moverem o mundo, será que a gente vai continuar preferindo que o mundo estagne do que a gente estimular a criatividade das pessoas? Quando a gente tem conhecimento suficiente, a gente começa a trabalhar a nossa habilidade de fazer conexões entre as coisas que já existem. Um exemplo que eu posso dar, onde eu vi isso acontecendo comigo, foi no meu traço, onde de tanto eu observar o traço de outros artistas, eu comecei a ver o que eu gostava e isso acabou meio que virando o meu traço, que na real é a junção de traços que já existem de outros artistas. Arte como expressão e válvula de escape. O estado de flow é o conceito criado pelo psicólogo húngaro-americano que descreve o estado mental de imersão profunda e total envolvimento em uma atividade. Quando uma pessoa está em flow, ela experimenta uma sensação de harmonia, concentração intensa e prazer, como uma percepção alterada do tempo. Ele passa muito mais rápido e sem esforço consciente. Esse estado é alcançado quando uma pessoa está realizando uma tarefa que oferece um equilíbrio entre o desafio e a habilidade, ou seja, algo que é suficientemente desafiador para exigir suas melhores habilidades, mas não é tão difícil ao ponto de causar uma frustração. Uma das minhas citações favoritas do Mihaly sobre o estado de flow é a seguinte: a experiência do flow é a mais próxima que podemos chegar de viver uma experiência pura de felicidade. É cientificamente provado de que quem faz algum tipo de arte libera neurotransmissores como serotonina, noradrenalina e endorfina, promovendo o bem-estar e inibindo o hormônio do estresse. Então, quando a gente junta o ato de se fazer arte com o estado de flow, a gente canaliza as emoções intensas de uma forma saudável e construtiva. E assim, a atividade criativa se torna uma forma de liberação emocional. Mas para quem é a arte que o artista faz? A arte é para si mesmo. Mentira! A arte, ela é sobre si mesmo. Eu obviamente quero e espero que outras pessoas gostem do que eu faço, mas eu também tenho noção de que se eu não for a minha maior fã, ninguém mais vai ser. O tempo todo fomos definidos por números, pela pressão externa, pela necessidade da avaliação alheia. Toda vez que eu vejo os algoritmos e eu me comparo com as outras pessoas, eu tento me lembrar para quem eu comecei isso. Criar sobre você é colocar sua voz e autenticidade naquilo. Então, respondendo a pergunta do início, quando alguém se torna um artista? Eu resumiria como você é um artista a partir do momento que você usa a arte como a sua forma de expressão. A arte sempre foi, eu acho que ela vai continuar sendo, a forma mais poderosa de comunicação humana. Então a gente vê desde as pinturas rupestres até hoje em dia, a arte continua sendo usada. Você escuta uma música e a letra se conecta com você.
E às vezes foi um problema que o cantor estava passando na hora, ele escreveu aquela letra, só que você, quando está passando por um problema parecido, ou às vezes até uma coisa diferente também, só que aquela letra fala com você. Às vezes uma melodia pode falar com você sem ter necessariamente uma letra em específico por cima. Uma pessoa dançando, eu, por exemplo, quando assisto um balé, eu sinto tanto uma sensação de paz quando eu assisto um balé, ver cada ato, cada passo feito com uma sutileza impecável. Fora o fato dela ser usada como válvula de escape também, porque vários artistas famosos, o próprio Van Gogh, que ele usava, no caso dele, a pintura como uma válvula de escape. Então, no momento que ele... Uma das pinturas mais famosas dele, da Noite Estrelada, ela foi feita no momento de angústia. E ainda hoje a gente vê a arte sendo usada como uma válvula de escape. Então, no momento de angústia, tristeza, raiva, frustração, sentimentos negativos em um geral, a gente tenta usar a arte como uma forma de libertação. Não só o ato de se criar, mas também o ato de se apreciar é uma forma de libertar a gente dessa prisão de emoções negativas. A gente vê o próprio exemplo da arte-terapia, que pode usar pintura, escrita, narrativa, dança, escultura, modelagem, música ou poesia. Então a arte-terapia se torna uma abordagem criativa de fazer as pessoas explorarem o subconsciente delas e expressarem os sentimentos dela de uma forma saudável. A arte, em sua maioria, é um reflexo do ser humano. Mas e pra você? O que significa ser um artista?